Nós, que mais, Lau? Sim, mentoria sim, só a ano que mentoria. vem. Sim. É isso aí. Olha aí, ó. O neurônio fez assim, ó, rapidinho. É isso. Vocês sempre souberam em que área queriam trabalhar? A única coisa que penso é que quero desenhar melhor. E sinto que não ter um foco me atrasa. Às vezes você só não quer trabalhar com arte, gente. Dá pra saber desenhar sem trabalhar com arte também. Não precisa trabalhar com arte para ser artista. Tenho todas umas teorias. Tem umas teorias com isso. Se vocês quiserem ver eu fazendo hunt sobre isso, tem as lives das caraminholas. Assistam isso. Porque ela é muito essa coisa. Não artistas acham que artista é um status. E artista é uma coisa que você faz. Você tá fazendo arte, você é artista. Ninguém vai tirar esse status de você. Então fica tranquilo, não precisa trabalhar com isso para ser artista de verdade, tá? Inclusive, Mike, se tiver algum pensamento em relação a isso, porque, de novo, pressões. Pressão de performar o artista. Pressão de ser percebido como artista. Tipo, isso. Mas a coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, olha só. Na minha carreira foi muito essa coisa. Eu sabia que eu queria trabalhar com arte. Eu não queria trabalhar com Excel ou planilha. Gente, eu fiz 2 anos de programação. Eu quase fui programadora. Eu tinha... o meu caminho, eu ia ser muito mais... Eu acho que se eu estivesse lá fora, hoje em dia eu seria artista técnico. Alguém que entende o suficiente de programação, entende o suficiente de arte e faz as duas coisas funcionarem juntos, sabe? Mas aqui eu não tive muito essa coisa de ir pra programação e eu percebi que, cara, não quero encarar planilha, não é administração, não é minha área. Eu quero, sabe, pintar. Meu negócio é estar no Photoshop, que hoje em dia é o Clip Studio. Então, era muito mais essa coisa do enquanto eu estiver trabalhando com isso, eu tô no lucro. À medida que eu fui ficando mais experiente, à medida que eu fui tendo mais oportunidades, eu pude começar a escolher melhor para onde eu ia. Que trabalho que eu ia fazer, onde que eu ia focar. E aí, nesse último período da minha carreira, né, eu descobri que eu gostava muito de dar aula. Então isso tá tomando um espaço muito maior que eu esperava que a Sula de 15 anos achou que ia tomar. Mas para mim, dar aula tem sido muito satisfatório. Criar a comunidade, ensinar, aprender junto com o pessoal tem sido muito legal. Então eu tenho investido bastante nessa parte também. Mas você não precisa fazer essa decisão, tá? Eu sei, e agora aguenta aí, Mike, já deixa eu falar. Mas assim, ó, eu sei que rola... Relaxa, eu tô aprendendo, ouvindo. Eu sei que rola uma pressão muito grande hoje em dia, dessa coisa de com 25 anos você tem que estar com a vida resolvida. Você tem que estar empregado, você tem que estar trabalhando com o que você quer, você já tem que estar na empresa dos sonhos, já tem que estar com casa comprada, carro comprado. Não é assim que funciona, galera. Assim, ó, como pessoa que está na área há bastante tempo, que já deu aula há bastante tempo, o período que eu vejo para as pessoas decidirem que vão começar a trabalhar com arte e efetivamente entrar na indústria é de 5 a 10 anos, sabe? Então não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia. Quando a gente fala que a arte é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros raso, é por causa disso. Você tem que ter a resistência de passar por esses 5, 6 anos de silêncio. 5, 6 anos que você não vai ter feedback de ninguém, que não vai ter interação da comunidade, não vai... E tá tudo bem, isso é parte do processo. Isso é parte do seu crescimento artístico, sabe? Então, aprender, desenvolver estratégias pra gente lidar com isso, tá numa comunidade que te dá apoio pra você não desistir, resolver os problemas financeiros. Gente, se vocês precisarem trabalhar com outra coisa, não é vergonha nenhuma, não transforma você em menos artistas. É que assim, ó, quando eu comecei, existia essa sorte de que pessoas... Não tinha YouTube na minha época, galera. Eu sou velha. Então, as pessoas que sabiam usar Photoshop se destacavam porque elas sabiam usar Photoshop. Então, meus primeiros empregos de artista, na verdade, era operadora de Photoshop. Eu editava foto, eu escaneava documentos, saca? Tipo, só porque eu sabia usar o Photoshop. E aí, com o tempo, eu fui realmente ocupando as áreas de arte. Essa realidade não existe mais hoje em dia. Hoje em dia tem o YouTube. Você quer fazer alguma coisa no Photoshop? Abre o YouTube, pega um tutorial. Mas isso não existia na minha época. Então, as oportunidades diminuíram. Então, esse tempo que você vai demorar para entrar na indústria de arte, ele aumentou. Então, o que você precisa fazer é traçar uma estratégia para você conseguir pagar as contas e continuar estudando arte. Vai depositando, vai fazendo investimento, sabe? E essa coisa, você não precisa trabalhar com arte para ser artista. Não é assim que funciona. Você consegue muito bem ser artista só nas horas vagas, ter um perfil de arte que todo mundo vai babar em cima e não vender em nada. É simplesmente seu hobby. Então, também é uma opção. Observem que existe essa opção
E aí tem bem aquela coisa, terminou o trabalho do dia, vai pra casa fazer arte, tá liberado, sabe? Meu pensamento é muito por aí hoje em dia. Total, é um jeito mais leve, né, de pensar mesmo também, de você não se botar o peso de ter que ser profissional rápido, né, Exato. também, com isso. E de verdade, o ponto que você trouxe é interessante, porque eu vejo as pessoas errando muito isso, talvez uma das coisas que eu vejo que as pessoas mais erram, assim, sabe? Quando vem falar comigo, quando tá começando, acho que por a gente estar no Brasil, assim, e não ter muita noção do que é o mercado mesmo, o que é trabalhar com arte digital para games, ou falando sobre games, que é onde eu consigo falar mais, né? Mas como a gente tá longe, a gente tá sempre nessa questão de olhando a sombra de alguma coisa na caverna ali, e aí, eu acho que é mais ou menos isso aqui, então eu tenho que fazer isso aqui. E aí você tem sempre essa tradução e interpretação de acho que é isso aqui, tem que fazer também. Aí faz. Aí tem sempre essa tradução de alguns passos, né? E eu vejo, eu mesmo conhecendo os artistas, muitos artistas trabalham na indústria, conhecendo muitos projetos, conhecendo muitas empresas de games, indo visitar vários lugares no mundo, trocando ideia com muita gente, eu vejo que a gente tem essa noção errada mesmo de o que é trabalhar com arte, né? E a expectativa que a gente tem dos trabalhos possíveis, das ocupações que existem nessa indústria, no geral. Eu vejo isso muito errado. Tipo, para mim, se você trabalha, sei lá, se você dá aula de arte, você trabalha com arte. Sim. Se você, sei lá, você é produtor no estúdio, você trabalha com arte. Tudo que envolve isso é trabalhar com isso, assim. Eu acho que muita gente acha que é só... eu só vou trabalhar com arte quando eu fizer uma splash mesmo, por exemplo. Ou quando eu fizer aquele trabalho, eu entrei, consegui, peguei o esquema agora. Tipo, não é exatamente assim, né? É uma coisa muito mais fluida e ampla. Eu mesmo estava trabalhando na MAR como diretor de arte e coordenando a empresa. Então, tinha várias semanas que eu nem desenhava mesmo. Só ia no trabalho. Eu estava nas planilhas, organizando as coisas e tal. E isso era trabalhar com arte para mim. Com certeza. Assim, tipo, e eu vejo muito essa noção errada do que é trabalhar na indústria artística, assim, né? E para mim é muito mais amplo do que a gente imagina. E eu gostaria muito, se eu tiver que dar uma dica, acho, para as pessoas, ter a visão ampla do que é possível de se trabalhar e quais são as ocupações possíveis. E olha para essas ocupações e esteja aberto a fazer várias delas, não a fazer só uma, que é artist de design de personagem do LoL, mesmo, ou nada, sabe? Exato. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. Esteja ok com fazer o prop da caixinha que vai estar num jogo mobile, de fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Eu não consigo nem pensar. São muitas opções, assim, de coisas possíveis, entendeu? Para fazer. Então, esteja aberto a essas ocupações possíveis, que você vai ter muito mais sucesso e muito mais tranquilidade, assim. Expectativas, sim. Deixa eu fazer a tangentezinha aqui. Desde a época que eu fiz design, eu tenho uma admiração muito grande pelo pessoal que faz lettering. Tem uma profissão aqui no Brasil, que eu não sei se ela existe fora do Brasil, que é o cartazista de supermercado. E essa galera faz uns letterings muito eficiente e muito bem. Eles são profissionais exímios. E, cara, cadê o status de artistas dessa galera? Porque aquilo que eles fazem não é fácil, saca? Então eu sigo os perfis da galera fazendo preço do tomate. E tipo, cara, nossa, fantástico. É absurdo, né? A manualidade que tem na hora de mexer a mão e fazer uma coisa é muito mais do que eu tenho, assim, com certeza. Um controle muito absurdo. Então, assim, começa a ver essas profissões, esses espaços que eles são de arte e que não têm o prestígio. E aí começa a prestigiar, porque começa com a gente, sabe? Porque assim, vocês têm muita gente... Deixa eu falar dos não artistas, deixa eu falar dos norme. Vai ter muita gente na família de vocês que ser artista é ser ator de Hollywood. Você não vai ser ator de Hollywood, saca? Então, não é essa galera que vocês vão conseguir impressionar e impor respeito, porque você trabalha com arte. Quando você conseguir chegar lá, e aí você vai falar pro seu primo, que é engenheiro, que não joga videogame, que, caraca, eu trabalho com concept art de LoL, e ele tipo, o que é LoL? Entendeu? Não, nem existe na bolha dele. Então, de novo, a expectativa. Você ser percebido como artista é uma coisa completamente diferente. Tem gente que nunca vai te perceber como artista. E tá tudo bem. Já faz as pazes com isso, tá?
você não tá atrás do status, você tá atrás da coisa de verdade, que é trabalhar com isso. Então começa a inverter isso na sua cabeça, certo? Nós. Total. Eu tenho muito. Eu acho que pelo meu traço de personalidade, eu tenho muito pouca preocupação com a percepção que as pessoas têm. Sim. Você sempre me pareceu muito tranquilo em relação a isso. Sim. Eu acho que eu sou muito tranquilo mesmo desde criança, assim, sabe? Com a percepção que as pessoas têm do que eu sou exatamente, assim, sabe? Eu simplesmente vou fazendo. Exato. Eu acho que foi uma confiança muito colocada em mim pela minha família também, a minha criação, que eu falei da minha mãe também, meus avós. Eu acho que foi muito o jeito de, tipo, faz o que você quiser, segue aí. E talvez uma coisa geracional até, né, dos meus avós terem vindo para São Paulo e terem tido muita dificuldade na vida, e aí minha mãe já consegue fazer faculdade, consegue trabalhar com alguma coisa, uma profissão, assim, tipo psicóloga que ela é, e aí eu já poder não só fazer isso, mas ter mais liberdade para já desde cedo não precisar trabalhar em alguma outra coisa, tipo, talvez toda essa construção, assim, foi construindo muito em mim de tipo, eu não devo nada pra quem tá ali na internet, eu devo pra eles, assim, minha família, eu tô ali, é outra pegada, não é... Eu nem ligo pra pessoa que tá ali, do que ela acha do meu desenho e tal, é outra parada, tipo, mais leve com essa galera. Você sabe o que é engraçado? A minha mãe é psicóloga também, e uma vez eu escutei ela conversando com as amigas, ela falou assim, eu não entendo o que a Úrsula faz, ela passa o dia inteiro no computador, mas ela nunca deixou de pagar o aluguel. Então, pra mim, tá funcionando. Então, bem isso, saca? Então, galera, seja um pouco mais honestos em relação a isso, sabe? Tira um pouquinho da situação conto de fadas e traz pra realidade. O que você vai fazer, eu já fiz esse comentário em público várias vezes, mas é muito mais mão de obra especializada. É isso que você tá fazendo, sabe? É muito mais fácil a sociedade te encarar como um profissional desse jeito. O título de artista deixa a galera se degladiar, isso vem depois, saca? Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido. Eu também, até o jeito que você tá falando, talvez as pessoas falem muito assim com você, de tipo, artista de verdade, ser artista. Quando eu sou artista, as pessoas devem... Eu sinto que as pessoas perguntam isso bastante. Perguntam. Pelo que você falou. E, louco, eu nem penso nisso de, tipo, de verdade. O que é de verdade? Eu penso, tipo... Tá, existe profissão. Então você tem uma profissão, uma ocupação. Isso. Eu até tenho uma tangente muito simples, mas que é interessante. Eu fui convidado... uma parada que teve do Ministério do Trabalho aqui em São Paulo para definir a profissão, né? Artista digital de jogos, né? E aí eles perguntaram o que eu fazia, como que era e tal, e aí eu fui falando, assim, um monte de coisa. Tinha vários artistas, várias pessoas que trabalham com outras áreas de jogos que eles estão entendendo, né? As ocupações que existem no Brasil e pegaram algumas pessoas de cada ocupação daqui. Legal. E foi bem interessante, porque ali foi muito mais técnico, de tipo, tá, existe essa ocupação faz isso, essa outra faz aquilo, e não tinha muito essa carga de, você é de verdade ou não, sabe? Tipo, era só, sim, sei lá, uma coisa de profissão e ocupação mesmo, essa parte de, esse de verdade, ou essa coisa do artista mesmo, ou breakthrough, acaba sendo muito mais uma... coisa que as pessoas colocam muito desnecessariamente em cima, né? Exato. Do trabalho. Olha só, o formato da mentoria, né? Como é que eu faço? Eu tenho turmas de 10 alunos, eu não faço a mentoria, ela é individual, mas as pessoas assistem a sua mentoria também. Então ela não é particular, legal, mas o acompanhamento é individual. Então os exercícios são individuais e tal. E aí o que eu faço? No final da sessão tem um espacinho, meia hora, 40 minutos, que eu abro para todo mundo que já participou da mentoria vir discutir o que eles estão tendo de problema essa semana. Às vezes é um problema técnico, às vezes é um problema tipo, Sula, cliente não me pagou, o que é que eu faço? Mas a grande maioria das vezes é essa coisa da pressão que tá sentindo, da frustração. Então a gente conversa muito sobre isso, dá um espaço muito legal para eu entender como que tá o espaço mental da profissão. E uma coisa que eu realmente percebo, que foi bem o comentário que você fez, tem muito problema da família não entender o que você faz. Tem muito problema das pessoas que você quer dizer que está tudo bem, que você está trabalhando no profissional, não entender que o que você está fazendo é um trabalho. Então eu acho que essa pressão de ser visto como artista
Vem muito... Entendi. E eu vejo isso muito na comunidade brasileira. Existe essa pressão de que, tipo, trabalhar pra fora te torna um profissional / artista de verdade. Oficial. Oficial, exato. Beleza. Galera, analisa a carreira dessa galera que tá lá fora, que eles começam nesses estúdios grandes, e assim que eles têm oportunidade, eles voltam para um estúdio menor fazendo o projeto deles. Então, tipo, é muito essa coisa de se estabelecer na indústria e por fora, sabe? Não é a chave mágica, não é o ticket dourado para você ser respeitado como artista na sociedade. A galera que acha que arte é só filme de Hollywood, e aí qualquer pessoa que assiste cinema, tipo, filme de Hollywood, arte, sim. Mas a galera que acha que as únicas coisas que valem a pena é jogo AAA e filme de Hollywood, essas pessoas nunca vão te dar esse respeito. Elas nunca vão te perceber como artista. Tudo bem. Não é pra elas que você tá fazendo o seu trabalho, sabe? Tem algumas metáforas que eu gosto de usar, que é o seguinte, ó. Você tem que temperar a sua comida. Se você não temperar a sua comida, todo mundo vai comer e ninguém vai ter opinião. Você tem um arroz, você fez o arroz, e aí você não botou alho, não colocou Ajinomoto no arroz, tá? Ninguém vai reclamar do seu arroz. Não deu alergia em ninguém reclama. Se você colocar alho, vai ter um pessoal que tipo, não gosto. Você colocou cebola. Não pode. Onde já se viu fazer arroz com cebola? Saca? E aí tem um pessoal mais tipo, gente, arroz de verdade se faz sem tempero? Então olha que interessante, você tomou uma decisão de temperar a sua comida e de repente começaram a perceber a sua comida por outra lente. E arte é muito a respeito disso. A partir do momento que você começa a mostrar o seu gosto, mostrar a sua opinião, mostrar as coisas que você gosta mais, tem o pessoal que fala, credo, que absurdo, você tá desenhando isso, não pode desenhar isso. E tem o pessoal que tipo, gosto, isso aqui me chama a atenção, isso aqui te separa do público. Então você tem que conviver com essa ideia que a partir do momento que você realmente for explorar a sua linguagem, você está excluindo uma parte do público. E tá tudo bem. Isso faz parte do processo. Não é sobre agradar todo mundo. Sacou? É isso. Pronto. Tem gente. Nós. Lau, tem mais uma pergunta pra gente encerrar? São 9, né? Acabou. Não dá pra fazer mais uma? Né, mas acabou, né? Não pode ter mais uma. Eu já tô... Peraí, deixa eu ler o que eu tenho aqui. Já veio bater aqui na porta dizer que tá com fome. Peraí. Enquanto você procura, posso reforçar da live rapidinho? Claro! Pode, claro, vai lá, faça o jabá. Pois é, moda. Você ia falar, Sula? Não, eu ia falar botar o cronograma na tela aqui de novo. Ó, galera, assista as lives de Natal, vambora. É nóis. É isso. Sexta-feira agora, galera, pra quem tá assistindo aí também, não sei se estava lá no começo, mas a gente vai começar a nossa campanha de Natal, né? Eu e o Marco. Essa sexta-feira, às 6 da tarde, a gente começa uma campanha onde a gente faz muitas lives tipo essa, trocando ideias sobre arte, pintando, trocando ideia com outros artistas que eu conheço também. Perfeito. E dando feedback. Então, é uma coisa que a gente já faz há alguns anos e vai começar nessa sexta, às 6 da tarde. E aí escola lá que já vai estar tudo explicadinho de como você pode ajudar também o projeto, porque as lives são beneficentes para o Projeto Maria, que eu posso explicar com muito mais calma lá na live, mas é um projeto de mentorias para artistas brasileiras. Inclusive, se você é uma artista brasileira e quer mandar lá as coisas para o Projeto Maria, só procura no Instagram o Projeto Maria, e tem tudo lá explicadinho, bonitinho, que é um projeto da Mara Studio. E bora, é isso, vai ser muito da hora, tô animadão pra fazer a campanha. Nice. E deixar a Sula descansar um pouco também. É isso. Mike, o bastão está passado. O desenho é seu. Divirta-se. É isso. Faltou alguma coisa? Compre o workshop de silhueta. Gente, pressione o Mike para ele refazer o negócio de lab slider em português para vocês. Assista a live deles. O Will Murai é fantástico. O Yankee O'Hara é fantástico. Quem que vai ser o outro convidado é o Bragato. O Bragato, cara, o Bragato. Ama a arte as meninas do Maria. Vai ser massa demais. Então, galera, compartilhem. Assistam as lives. Participem, tá? Que vai ser um conteúdo muito massa. Vocês estão em boas mãos, tá bom? E eu volto em janeiro. Nós. Certinho? Podemos encerrar, então? Acho que é, né? Então tá, gente. Beijo pra vocês. Boa noite. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. A gente se vê em janeiro. Beijão, galera. Boa noite.